Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria e que a força do Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês. Eu sou o diácono Wilson Carvalho, da paróquia de Santa Cecília, e esse é o nosso Santo do Dia. No dia de hoje, dia 4 de junho, a Igreja celebra a vida de São Francisco Caracciolo, fundador dos clérigos menores regulares. Ele nasceu na Vila de Santa Maria, na Itália, em 1563. Recebeu o nome de Ascânio, nome depois que vai mudar para Francisco. E uma coisa que se destaca e muito na vida de São Francisco é que desde muito cedo, ele aos 12 anos, ele já rezava o texto diariamente, já usava o escapulário, tinha um amor imenso à Eucaristia e fazia jejum todos os sábados. Aos 22 anos, ele foi acometido de uma doença terrível chamada elefantíase, que deforma o corpo todo, inclusive o rosto. Impactado com o que estava acontecendo com ele, ele fez uma promessa ao Senhor de que, se fosse curado, renunciaria a todos os bens materiais para sempre. E isso aconteceu. 2 anos depois, ficou totalmente curado e abraçou o sacerdócio. Abraçando o sacerdócio, ele procurava sempre realizar as tarefas mais humildes, mais simples. Ele queria se juntar, àqueles que faziam um trabalho assim, de lidar com os condenados que estavam aí para o corredor da morte, com aqueles que estavam no hospício. Ele queria realizar sempre os trabalhos mais humildes, nunca teve nenhum tipo de aspiração a cargo. Pelo contrário, queria ser realmente espalhar Jesus onde quer que ele estivesse, por todos os lugares, com a sua própria vida e sendo bastante humilde. Essa foi a opção dele, Aconteceu uma coisa muito interessante com São Francisco Caracciolo. Ele, por acaso, recebeu uma carta que não era para ele, enquanto ele ainda era Ascânio, Era para uma outra pessoa, com o mesmo nome. Só que quando ele abre a carta, é uma carta interessada a alguém para criar uma nova ordem religiosa, e ele vê nisso um sinal de Deus, ele vê nisso a ação da divina providência, e se propõe então a criar um instituto voltado aí para as obras daqueles que mais necessitavam, os mais humildes, os mais abandonados. E esse instituto ele propôs, além das 3 regras básicas, em relação à obediência, pobreza e castidade, mais uma, a de renunciar a todos os cargos eclesiásticos. Ele ainda teve que assumir por obediência alguns, foi mestre de serviço, chegou a ficar à frente do instituto, mas depois ele vai ser dispensado para se dedicar integralmente ao seu instituto dos clérigos menores regulares e ao serviço de evangelização para aqueles menos afortunados. Especialmente, ele tinha um amor especial pelas crianças, jejuava sempre e incentivava, e muito, esse talvez seja o maior destaque dele, a adoração ao Santíssimo Sacramento. São Francisco Caracciolo é chamado de santo da Eucaristia, porque ele incentivava os seus colegas sacerdotes, aos seus fiéis, que adorassem o Santíssimo Sacramento, que não perdessem uma oportunidade de adorar a Jesus. Incentivava os sacerdotes a expor Jesus pelo menos todo o primeiro domingo do mês, e os seus fiéis de se revezarem na adoração ao Senhor. Faleceu em 1608, foi canonizado pelo Papa Pio VII em 1807, e com ele aprendemos a necessidade de amar radicalmente a Eucaristia, de renunciar aos bens materiais, desapegar dos bens materiais. Afinal, meus irmãos, um dia todos nós iremos ao Senhor, e como todos sabem, caixão não tem gaveta, Então a gente deve renunciar a tudo que está aqui, no sentido de administrar de forma justa e colocar sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida. Peçamos a São Francisco Caracciolo que reze por nós, que incentive a nós esse amor pela Eucaristia, e que possamos sempre ter o Senhor e as coisas do alto em primeiro lugar. Meus irmãos, recebam a bênção diaconal, que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.